Kobayashi, em relação também a essa situação, né, trazida do Brasil, porque o Brasil tem grande potencial em relação à Amazônia. E a relação já não está daquelas melhores em relação ao campo ideológico do nosso atual presidente. Como que devem ficar as relações, então, a partir de agora? Com até mesmo o anúncio do Donald Trump dizendo que, imediatamente a gente vai rever essa questão do acordo com a França. Isso é ruim para o Brasil, David, porque, no meu ponto de vista, uma das grandes esperanças que o Estado brasileiro tem de alavancar o Brasil como grande economia do mundo está justamente vinculado à transição energética diante da possibilidade que a gente tem aqui de explorar o mercado de crédito de carbono. O mercado de crédito de carbono que depende desses tratados internacionais, como, por exemplo, o Acordo de Paris. O Donald Trump retirando os Estados Unidos como signatário deste acordo, ele simboliza que outros acordos parecidos não serão assinados pelo Estado americano. Isso é ruim para o Brasil, porque o Brasil só teria a ganhar com a transição energética. O agronegócio brasileiro, por exemplo, poderia ser o precursor desse mercado, vendendo créditos de carbono para o mundo inteiro, Europa principalmente, e também Estados Unidos. E aí os Estados Unidos já deixa de ser um potencial comprador desses créditos, ou seja, seria menos dinheiro americano entrando no território brasileiro, o que não é tão novidade assim, porque apesar dos Estados Unidos ser naturalmente dos maiores parceiros econômicos brasileiros, ele não nos dá uma relação superavitária, é deficitária essa relação. A gente manda mais dinheiro para os Estados Unidos, a gente importa mais produto americano do que necessariamente exporta. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um sinal negativo para a evolução brasileira em relação a esse ponto. É isso que ele vai revogar também em relação à fala, né, que ele acabou de afirmar que vai revogar esses 80 decretos, são ordens executivas, que pra gente aqui é como se fossem os decretos presidenciais. Agora, diferentes medidas ele vai tomar, e até ele criou um programa, né, da América em primeiro lugar, Maria. Nossa, eu ouvi falar que, como até foi dito anteriormente, que de hoje para amanhã ele vai assinar mais de 200 desses decretos. Então, assim, existem fatores muito preocupantes com essa nova gestão Trump 2, de fato, muito disruptivos. Acredito que isso vai impactar a maneira que a gente faz negócios no mundo, todos esses blocos econômicos que a gente conhece, né? Eu, pelo menos, falo em nome da minha geração. Eu me considero parte da geração União Europeia, quando ela já se estabilizou como uma união monetária e política, né, onde eles adotaram o euro, e eu era uma grande entusiasta desse tipo de bloco regional. Acho que esse tipo de governança, esse tipo de estrutura de como o comércio mundial se organiza vai mudar, e os Estados Unidos a principal economia mundial, é um país que dita regras, sempre ditou ao longo dos últimos 50 anos, e vai ditar agora com o Donald Trump. Então, ele vem para, de fato, trazer uma ordem disruptiva num novo cenário global. A gente vê também um efeito cascata, um efeito dominó, né, com países que estão cada vez mais com líderes simpatizantes a esse tipo de conduta que o Trump tem para com as estruturas de blocos comerciais, ou também o chamado multilateralismo político, né? A gente chama de estrutura ONU, e todas essas organizações que vieram da ONU, né, em prol do argumento, né, da diplomacia do soft power, mas que a gente pode reconhecer aqui que nos últimos 15 anos contribuiu pouco para a paz mundial, e se mostrou, inclusive, ineficiente em impedir conflitos sanguinários que a gente viu acontecer aí nos últimos anos. Então, de fato, as pessoas, o mundo quer uma mudança, e Trump vem aí para inaugurar essa mudança. Acredito que é muito simbólico esse novo mandato que ele assume, e acho que vão ter cenários e momentos de muita preocupação, mas de mudanças que são necessárias. É importante mencionar que os Estados Unidos, né, o Trump assume num cenário também muito polarizado. Ele atualmente tem um dos seus índices de aprovação mais altos, algo em torno de 45%, mas rejeição é quase equivalente a isso. Então, é importante também mencionar que ele assume uma sociedade extremamente polarizada, que votou, apesar dele ter tido um número bastante simbólico
na eleição, ele ganhou com muita folga, ainda existe uma polarização muito grande nos Estados Unidos.